Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Queria começar precisamente por agradecer o simpático convite, o amável convite da APDSI para moderar e coordenar esta mesa. Agradecer aos meus colegas de painel, a Margarida e o Manuel, o entusiasmo que eu espero que agora nesta sessão seja refletido. E gostava precisamente de começar por partilhar aqui um segundo. E gostava precisamente de começar por enquadrar um bocadinho aqui a nossa sessão, a nossa conversa, à volta, precisamente, da produção e consumo sustentável do ODS 12, que é a nossa temática. E este enquadramento visa precisamente, por um lado, focar ou partilhar exatamente o que consiste o ODS, mas principalmente o que este ODS nos permite alcançar. Portanto, quando falamos do ODS 12, estamos a falar essencialmente de fazer mais e melhor com menos. Portanto, sermos capazes de produzir e consumir sem haver uma degradação, acima de tudo, ambiental, aumentando a eficiência dos recursos. E, não menos importante e muito caro para mim, promover estilos de vida sustentáveis. O ODS tem um conjunto de metas. Eu não vou, por questões de tempo e afins, eu não vou entrar no detalhe dessas metas, vou sim focar, se calhar, em 3 grandes princípios que estas metas agregam, cada um à sua maneira, mas que eu permito-me, se calhar, agrupar da melhor maneira. Por um lado, o principal objetivo, como eu referi há pouco, dissociar a degradação ambiental do crescimento económico. Este é talvez o principal ponto por trás deste ODS. Não é só o tema de fazermos mais e melhor ou menos, mas acima de tudo, sermos capazes de continuar a crescer economicamente sem haver a degradação ambiental que diversos modelos, ou a maior parte dos modelos, não estão interessados. Depois, aplicar o princípio do ciclo de vida. Isto é algo que a maior parte de quem faz produto, quem faz desenvolvimento, sim, tenta seguir, tenta falar, tenta ver, mas, de facto, há ainda aqui muito espaço de melhoria de quando estamos a falar, não de um cradle to grave, mas de um cradle to cradle, fazer o ciclo completo. Depois, há uma componente não menos relevante de combate à desigualdade. Portanto, permite-nos, de facto, identificar novas oportunidades, principalmente para países em desenvolvimento, que não venham a cometer os mesmos erros, por assim dizer, que nós cometemos no nosso desenvolvimento. E essas oportunidades são muito claras, de forma a permitir-nos encontrar novas soluções e alavancar novas abordagens. Eu gostava de partilhar alguns números, porque, de facto, alguns são verdadeiramente, digamos, assustadores, quando pensamos um bocadinho neles. E, de facto, pequenas mudanças, como coisas tão simples como alterarmos as nossas lâmpadas em casa, que teria um ganho significativo a nível financeiro, representaria qualquer coisa como 120 bilhões de dólares de ganho anual em termos de economias, já para falar, obviamente, do impacto ambiental positivo que isso traria. Coisas como, se nós mantivermos a taxa de crescimento da população, pensar que em 2050 estamos a projetar ser cerca de 9 bilhões e meio, precisaríamos de 3 planetas para nos sustentar à luz do que fazemos, à luz do estilo de vida que temos hoje. E, portanto, quer dizer, não há alternativa. Nós, de facto, temos que evoluir. E este contexto leva-me precisamente a fazer a ponte aqui para os pontos seguintes, porque, de facto, aconteceu-nos algo
neste caso uma pandemia, que nos faz repensar, e faz-nos repensar em particular, eu queria várias coisas, mas acima de tudo questionar aqui um ponto que me parece ser o mais relevante, que é a relação que nós temos com a natureza. De facto, a relação que nós temos com a natureza, com este contexto pandémico que temos vivido nestes 2 últimos anos, já não é o mesmo, não é? Nós, hoje em dia, a maneira como olhamos para os espaços verdes e como olhamos para a relação que nós temos à nossa volta, onde vivemos, onde trabalhamos, já não é o mesmo e não vai voltar a ser o mesmo. E porquê que eu levanto este ponto? Eu levanto este ponto porque, de facto, o contexto onde são desenvolvidas tanto a produção como o consumo é relevante. Não só a produção em si, como o consumo em si, mas o contexto onde ele é feito. E eu, nesse sentido, gostava de partilhar aqui, ou de rapidamente passar por 2 projetos que parece-me, nos quais eu tenho estado envolvido, que ilustra precisamente isto que temos estado aqui, ou que eu tenho estado aqui a falar. Por um lado, há um novo estilo de vida que é procurado, há um novo conceito de cidade, de vivência, por assim dizer. Não estou a dizer mais campo e menos cidade, não necessariamente, mas um novo mix que prioriza a biodiversidade, que prioriza a construção sustentável e a economia circular, que permite, de facto, uma abordagem diferente ao nosso estilo de vida e ao nosso trabalho. E, portanto, que altera o nosso contexto de vivência. Outros projetos, muitos deles, outros projetos também já foi reconhecido a nível mundial e pela própria União Europeia também, em que incentivamos novos estilos de novas opções de mobilidade, incentivamos novas decisões mais sustentáveis. Ou seja, nós temos que, de facto, não é apenas alterar ou pensar as nossas decisões, mas, de facto, alterar o contexto onde elas são tomadas, não é? E com isto eu concluo aqui um bocadinho este enquadramento, precisamente com uma frase que o António Guterres, muito no início da pandemia, salvo erro em abril de 2020, maio de 2020, ele disse, em que de facto nós temos aqui uma oportunidade de fazer o que está certo para o futuro. E precisamente é esse futuro e essa oportunidade que eu gostaria de facto de trazer aqui e de partilhar com, passar aqui, fazer a ponta aqui para os meus colegas, para a Margarida e para o Manuel, que vou apresentar de seguida. O Manuel é o administrador do grupo ICANN, nomeadamente da empresa A4F, Algae for the Future. Eu vou fazer uma coisa, eu não vou revelar em demasia, porque o meu entusiasmo com o projeto do Manuel é imenso. Portanto, Manuel, eu não vou falar demais, vou deixar o Manuel falar, porque de facto o projeto é qualquer coisa, mas eu gostava de realçar que o trazermos aqui este projeto é de facto aquela questão de o que é que nós podemos fazer de melhor para o futuro é precisamente, não é o futuro, é já hoje o que é que nós fazemos de bem que pode ser o exemplo para o futuro. Esse é o projeto que o Manuel nos vai falar. E a Margarida da Sociedade de Advogados PBBR, a Margarida tem estado muito ligada à área de energia. Foi adjunta de Secretário de Estado de Energia e do Ministro de Planeamento e Infraestruturas e liderou, em particular, o grupo de trabalho que criou os decretos de lei que regem o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. E é esse ponto em particular que eu hoje ia pedir precisamente à Margarida para falarmos e debatermos que, no contexto em que estamos a falar de produção e consumos sustentáveis, são fundamentais e confesso que, apesar de não ser advogado, aquilo que a Margarida, quando eu ouço a Margarida falar, se há qualquer coisa, não sou advogado, mas desenvolvo produto em nem enquadramento legal, é fenomenal de facto o trabalho que tem vindo a ser feito mesmo. E vou começar precisamente pela Margarida. Margarida, passo-lhe a palavra, o palco é seu. Obrigada, quero agradecer ao Pedro por este convite e quero também dar os parabéns por esta aliança, este 6º aniversário da Aliança ODS Portugal, e é com muito prazer que estou aqui a falar destes temas que realmente adoro. Geralmente os advogados a falar são chatos, eu vou tentar não ser chata, embora hoje se calhar vou falar um bocadinho de leis, mas enfim, não há como fugir a elas. Porquê? Porque o Pedro apanhou-me aqui numa situação
complicada, ou seja, quando ele me fez o convite, estava em vigor o Decreto-Lei 162 e o 172, e agora, na sexta-feira, saiu o Decreto-Lei do SEN, portanto, que agrega toda a legislação. E então eu tive que fazer um esforço brutal de sexta-feira até hoje para assimilar ou tentar assimilar estes 300 e tal artigos e para conseguir falar hoje aqui um bocadinho também do futuro. Eu vou pegar aqui no que o Pedro disse, que é muito importante. Esta alteração do modo de vida do Covid, eu acho que tem um impacto enorme em toda esta questão do desenvolvimento sustentável, da economia circular e do autoconsumo, que é um dos componentes que pode ser utilizado para esta nova lógica do desenvolvimento sustentável. Realmente o que eu verifico, que o Pedro disse, nós hoje todos passamos a olhar a natureza de uma maneira diferente, a casa. Eu, por exemplo, eu olho para fora da caixa e vejo como era estúpido eu passar 5 dias por semana a ir até Lisboa de carro 1h30, mas voltar 1h30. São 3 horas de carro, com gasolina, a estar parada horas no trânsito, para chegar lá a trabalhar, depois vir dormir a casa e voltar. Eu acho que nunca mais vou fazer isso na vida. Eu não moro em Lisboa, moro fora de Lisboa, trabalho em casa muito mais do que no escritório, com mais conforto porque estou em minha casa, ainda vou passear o cão à hora do almoço, e o que não significa que eu não queira ir ao escritório um dia sim, dia não, porque preciso de contactar com as pessoas, preciso de dizer 2 ou 3 disparates e de trocar ideias, mas realmente a minha vida mudou. E, portanto, eu também tive que olhar para os consumos da minha casa, para o conforto da minha casa, para a eficiência energética da minha casa, que era um sítio que eu ia dormir durante a semana, e aos fins de semana estava um bocadinho, passei a olhar para a casa de uma maneira diferente. Bom, chegados aqui, o que é que eu tenho mais para dizer? Tenho para dizer que durante estes 2 anos em que o Decreto-Lei 162 esteve em vigor, foram imensos os projetos que apareceram ligados ao autoconsumo e geralmente os projetos ligados ao autoconsumo não se ficavam pelo autoconsumo. Tinham também uma economia de água, tinham também uma componente de agricultura, tinham também uma componente que o Manel falará mais à frente de aproveitar CO2 emitido por uma indústria para outra atividade que precisa de CO2 para se desenvolver, e portanto tudo projetos que eu abracei com muito agrado e que tentei assessorar no seu desenvolvimento. Eu sempre gostei de que os projetos se tornassem coisas visíveis, trabalhei muito tempo em obras públicas e, portanto, preciso de visualizar o meu trabalho. O decreto-lei, que entrou em vigor no sábado, portanto, entrou em vigor no dia a seguir à sua publicação, continua nesta filosofia e nesta senda das energias renováveis, da questão também do aproveitamento dos nossos recursos terrestres, que o Pedro também falou, e na simplificação dos licenciamentos, na desburocratização, e portanto eu diria que tem um mérito, para já, antes de o ler, qualquer um diz, tem um mérito inegável, agrega legislação dispersa. Nós, em Portugal, temos muita legislação dispersa. Este decreto-lei vem agregar toda a legislação do Sistema Elétrico Nacional, ou quase toda, e logo aí, em termos de segurança jurídica, é um boost louvável. Depois, os objetivos vão desde a simplificação e a uniformização dos procedimentos de controle prévio, portanto, de licenciamento, a maximização do potencial da capacidade da RESP, não esquecendo a preservação do território, ou seja, não vamos fazer mais linhas se temos alternativas como a hibridização ou o armazenamento. Portanto, o decreto-lei dá um enfoque bastante grande tanto à hibridização como ao armazenamento. Atribui também licenças por concurso para determinadas atividades, ou para quase todas as atividades do SEN, comercializadores, de último recurso, operador logístico de mudança de comercializadores, gestor integrados de redes, etc, etc. Simplifica o autoconsumo, o processo de licenciamento, por vezes dispensa a intervenção do operador da RESP, em casos objetivamente identificados,
Consagra conceito de proximidade elétrica, conceitos objetivos, que também vão facilitar o licenciamento, e consagra também a possibilidade de implementação de sistemas de partilha dinâmica, que, como nós sabemos, se nós otimizarmos a partilha no autoconsumo coletivo e nas comunidades de energia, mais depressa se amortiza o investimento, ou seja, otimiza-se o investimento inicial que é feito. Consagra também realidades recentes como o reequipamento, a hibridização, que já falei, o armazenamento autónomo, e cria 3 zonas livres tecnológicas. Uma oceânica, para o desenvolvimento de projetos piloto oceânicos, de localização oceânica. Outra área, uma área na central termoelétrica do Pego, que, como sabemos, está a ser descomissionada, e, portanto, há ali uma reserva de capacidade que pode ser utilizada e afetada a projetos, que vai ser afetada a projetos piloto, e o perímetro de rega de Mira, que também vai ser afetada à investigação e desenvolvimento de projetos pilotos que combinem esta dupla utilização do solo, cultura e energia solar. Portanto, isto vai sempre numa lógica de economia circular. Falando do autoconsumo, que é aquilo que, como sabem, é a produção por cada um de nós da energia através de energia limpa, no nosso caso em particular a solar, porque é um país com muito sol, para consumo próprio, ou seja, em vez de andarmos a comprar energia ao comercializador, cada um já podia, desde o Decreto-Lei 153, aí só em autoconsumo individual, e depois desde 2019 em autoconsumo coletivo e em comunidades de energia, produzir a sua própria energia para consumo, partilha, ainda pode vender os excedentes ou armazená-los. O processo de licenciamento, como eu disse, é simplificado. É instituída uma figura que eu acho louvável, que é o gestor do procedimento, ou seja, quando eu entro com um pedido de registro ou de licenciamento na DGEG, a DGEG tem 5 dias para nomear um gestor do procedimento, ou seja, eu passo a ter uma cara com quem dialogo e com quem vão podendo acompanhar como é que está o meu processo, eventualmente identificar falhas, de modo a que realmente haja uma verdadeira sinergia entre a DGEG e o privado na implementação do projeto. Nós hoje em dia não temos uma cara na DGEG, mandamos isto para o portal do autoconsumo ou então para um mail, respondem-nos pelo mail, e este relacionamento eu acho fundamental para que os projetos possam ser licenciados. Prevê-se também que a avaliação de impacto ambiental seja dispensada em casos concretos mediante despacho do Diretor-Geral da DGEG e da APA. Aliás, isso já aconteceu em outubro, em que se dispensa a avaliação ambiental, ou pedido de submissão de avaliação ambiental na instalação de painéis nas fachadas e nos telhados até 50 megawatts. E na indústria 10 megawatts, portanto, no chão, no máximo também de 50 megawatts, não contabilizando, neste caso, a potência instalada nas coberturas. Portanto, além das coberturas, pode-se instalar 10 mais 10 mais 10, portanto, até 50 no chão, sem necessidade de avaliação ambiental. Desde que não esteja, como é evidente, em imóveis classificados ou em áreas sensíveis. Prevê-se também que na montagem de projetos acima de uma determinada potência haja uma cedência de uma UPAC aos municípios ou de um valor por MVA instalado. Vamos ver como é que isto corre. Eu acho que é importante para os municípios, porque eles vão poder ou ter UPACs, enfim, à conta dos instaladores, dos privados, ou um valor para investir em eficiência energética, janelas, aquecimentos, tudo isso. Vamos saber se do lado do privado este custo é suportável no seu investimento ou não. Não tenho uma ideia neste momento nenhuma, deixo isso mais para os financeiros. Como disse, a licença de exploração, no caso da licença de produção e de exploração para UPACs inferiores a 1 mega, a entrada em exploração pode ser feita precedida de vistoria por entidade acreditada e, portanto, não é preciso ser a DGEC, que demorava muito tempo a fazê-la porque não tem recursos.
Prevê-se também, no registro prévio, a possibilidade de deferimento tácito por falta de pronúncia do operador de rede de distribuição, se ela não for feita nos 20 dias, e o deferimento tácito também da pronúncia da DGEC, se não for feita nos 30 dias. Portanto, isto são coisas que vão permitir desenvolver os projetos mais rapidamente, porque realmente nestes 2 anos o que se sentiu foi uma grande vontade dos privados licenciarem, implementar projetos, mas uma grande dificuldade em os licenciar. A dispensa de consulta do ORD em determinadas condições, nomeadamente no caso não haja, que a potência não exceda 50% da potência contratada das instalações de utilização, se for em baixa tensão, normal, 50% da potência requisitada das IUs para outros perfis de consumo, 30 kVAs quando ligados a redes de distribuição de baixa tensão e 100 quando ligados à RND e à RNT. Aquilo talvez mais relevante, o conceito de proximidade, passou a considerar-se que está automaticamente verificada, que era um dos receios. Quando nós não criámos um conceito de proximidade objetivo no 162 foi propositado. A ideia era, vamos dizer, desde que seja tecnicamente viável e não vamos aqui pôr entraves, para que sejam licenciados o maior número possível de projetos. Mas isto não basta a legislação querer, é preciso também que os intervenientes nos licenciamentos o queiram. E não teve esse efeito esperado. E como tal, agora existe uma disposição que diz que está automaticamente verificada essa relação de proximidade. No caso de baixa tensão, se entre a IU e a UPAC, portanto, entre a instalação de utilização, que é de consumo, e a UPAC, que é, vou falar vulgarmente, a instalação dos painéis solares, se for solar, se a distância for até 2 km, ou se estiverem ligadas ao mesmo posto de transformação. Se a ligação for na Rede Nacional de Distribuição ou na Rede Nacional de Transporte, 4 km em média tensão, 10 km em alta tensão e 20 km em muito alta tensão. Portanto, aqui está automaticamente concedido, o que é ótimo. Por outro lado, prevê-se ainda, fora destes casos, que seja aferido caso a caso, mas privilegiando-se todas as situações em que se prevê a otimização energética de prestação de serviços públicos essenciais ou do desenvolvimento de estratégias municipais e regionais. As regras de partilha de energia, como disse, também são flexibilizadas, nomeadamente através de sistemas de gestão dinâmica, o que em termos de investimento é positivo. E há aqui, muito também na linha, o Pedro há bocado estava a falar e eu estava-me a lembrar disto, há uma nova figura na lei, que é a Comunidade de Cidadãos para a Energia. Portanto, nós tínhamos as comunidades de energia renovável, que eram pessoas coletivas que se dedicavam ao consumo, à produção, consumo e partilha de energia renovável, e agora temos as comunidades de cidadãos para a energia, que são pessoas coletivas que se dedicam também, ou podem dedicar-se também ao autoconsumo, mas também a outros benefícios ambientais, nomeadamente criar sistemas de eficiência energética, prestar outros serviços ligados à eficiência energética, podem produzir, distribuir, comercializar, agregar, armazenar energia, seja renovável ou mesmo não renovável, podem ser comercializadores, portanto, é uma comunidade de energia, mas de um âmbito mais alargado do que o próprio autoconsumo e que vise sempre otimizações ambientais, económicos e sociais. E, portanto, um bocadinho na lógica do desenvolvimento sustentável que o Pedro falava. Outra coisa... Margarida, diga-me só uma coisa, confirme-me só que temos aqui uma questão. Qual é o novo decreto-lei, o número? Eu não disse, é o 15 de 2022 de 14 de janeiro, peço desculpa. E vou terminar passando a bola aqui ao Manel, dizendo que este decreto-lei consagra também o estatuto do cliente eletrointensivo, que são os clientes que foram mais lesados com este aumento da energia, que já pagavam uma fatura altíssima de energia
e que neste momento eu não tenho como qualificar a fatura de energia que pagam. É insuportável, direi. O Decreto-Lei cria medidas de apoio aos eletrointensivos, que vão desde a redução dos CIEG à isenção da aplicação dos critérios de proximidade, o que lhes permite, imaginem, pôr uma central solar na sua indústria para produzir sol durante o dia, energia solar durante o dia, e ter a 20 quilómetros uma energia eólica que produza vento para alimentar essa indústria à noite, porque há indústrias que trabalham 24 horas por dia. Temos também outras medidas que podem ser implementadas para estes eletrointensivos. Há que fazer o registro do eletrointensivo na DGEC, cujo procedimento está explicado no Decreto-Lei, e vai ser criada também uma cota anual de capacidade de injeção na RESP para projetos inovadores nesta área. E com isto dos eletrointensivos, que eu sei que é um tema que preocupa o Manel, uma vez que a sua indústria cai dentro deste setor, e que, portanto, a determinada altura resolveram e bem que teriam que produzir a sua própria energia, passo a bola ao Manel, que melhor do que eu explicará todo o conceito e toda a lógica que foi desenvolvida na ICAM no âmbito da economia sustentável e circular. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado, Pedro. É com muito gosto que aceitei este convite que é uma iniciativa que promove um conceito que nos diz muito respeito e que nos diz muito, quer profissionalmente, quer pessoalmente. O Pedro apresentou-me como administrador delegado da A4F Algae for Future, que é uma empresa de biotecnologia de algas, desenvolve tecnologia para a produção à escala industrial de algas e microalgas, e também como administrador delegado da ICAM, que é uma empresa industrial, uma empresa química, que até março de 2021 se chamava Solvay Portugal, é uma das mais antigas indústrias químicas existentes em Portugal, tem 85 anos de presença na Póvoa de Santiria, junto ao Rio Tejo e próximo de Lisboa, onde ocupa uma área industrial de mais de 60 hectares, e onde no ano 2000 trabalhavam mais de 1000 trabalhadores em 6 fábricas, todas elas eletrointensivas, isto é, largamente dependentes do consumo de energia elétrica para a sua atividade, e indústrias químicas com uma matéria-prima essencial, que é o sal. A empresa tinha tem uma mina de salgema em Torres Vedras, explora jazidas de sal que estão a 1500 metros de profundidade, tinha uma conduta que transportava a salmoura diretamente de Torres Vedras para este site industrial da Póvoa de Santiria, e aqui era a matéria-prima essencial para, através de processos de eletrólise e outros processos químicos, produzir vários produtos químicos. A evolução do custo de contexto levou a que, de 2000 para 2021, o número de colaboradores passasse de 1000 para 80. O número de fábricas passasse de 6 para 2. Os volumes produzidos
se tivessem reduzido de uma utilização de 400.000 toneladas de sal para 10.000 toneladas de sal. E que emitisse cerca de 2.000 toneladas de CO2 por ano, consumindo atualmente 100 gigawatts-hora de eletricidade. Porque é que se deu esta enorme redução de atividade? Custos de contexto, custos de energia, pressão, pressão ambiental, uma zona que há 85 anos era uma zona praticamente sem população e que, entretanto, cresceu para estar envolvida por mais de 60.000 fogos, e tudo isto levou a tudo o que é o contrário do desenvolvimento sustentável e a tudo o que é o contrário do desenvolvimento económico, levou a uma redução do emprego, manteve as situações, os riscos ambientais, levou e constitui um desafio para nós, ao qual nós devemos dar a volta. Em 2017, a A4F, Algae for Future, aproximou-se da Solvay, do Grupo Solvay, e propôs-lhe um projeto de economia circular que permitisse dar a volta a este ciclo de desinvestimento para um ciclo de novo desenvolvimento de base sustentável. Cabe aqui dizer que as microalgas são umas plantas aquáticas, são os segundos seres vivos mais antigos no planeta, a seguir às bactérias. São seres unicelulares, fazem a fotossíntese e terão sido os responsáveis por nós termos uma atmosfera respirável. As microalgas, quando eu andava na escola, chamávamos-lhe o plâncton, são toda aquela base de plantas que estão nos oceanos e que foram, ao longo de milhares de milhões de anos, responsáveis por transformar o CO2 da atmosfera em oxigênio. Ainda hoje, são responsáveis por mais de 50% do oxigênio emitido, 2 vezes mais do que as florestas, e convém não perdermos de vista que os oceanos e as microalgas nas superfícies aquáticas são, de facto, o maior contribuinte para a produção de oxigênio e para resolver aqui o ciclo do carbono. Tem ainda uma outra particularidade, é que elas precisam de luz, sol, precisam de dióxido de carbono ou de fontes de carbono e precisam de outros nutrientes, sobretudo nitratos e fosfatos, que são habitualmente efluentes das indústrias, enfim, colocando sob pressão o meio ambiente e, sobretudo, os meios hídricos, sendo que as microalgas funcionam como filtros, transformando os nutrientes existentes nesses efluentes em biomassa, permitindo que depois a água fique livre desses efluentes, que entretanto contribuíram para a biomassa das algas, sendo que as algas e as microalgas têm imensas aplicações que vão desde a alimentação humana até aos biocombustíveis, passando pela cosmética, pelas nutracêuticas, os compostos nutracêuticos, pelas rações, quer para a aquacultura, quer para animais,
biofertilizantes e bioestimulantes, bioplásticos, são de facto uma matéria-prima extraordinária, natural e de base biológica. Este conceito levou-nos a esta aproximação à Solvay Portugal, e a estratégia resultou tão bem e provou tão bem que em março de 2021 acabámos por negociar com o Grupo Solvay a aquisição da empresa, mudando-lhe a denominação para iChem, Química Sustentável, fazendo da iChem e deste projeto na Póvoa de Santiria um exemplo e um showcase de como podemos proceder à transformação da indústria sem abdicar do seu desenvolvimento, sem deslocalizarmos, sem abdicarmos de investir, de criar emprego, mas respeitando o ambiente, utilizando as fontes naturais, quer de energia, quer de outras matérias-primas, e gerando, no fim, produtos de base biológica que podemos voltar a injetar no processo, permitindo ao mesmo tempo que as comunidades façam as pazes, as comunidades residenciais façam as pazes com a indústria que lhes é vizinha, que não é necessariamente hostil, que não é necessariamente agressora do ambiente e que lhes dá o emprego e que lhes dá as perspectivas de desenvolvimento. Queria partilhar convosco dois slides muito simples que resumem o nosso conceito. Se eu conseguir... Não está fácil, agora estraguei isto tudo. Ora, onde é que isto está? Vou precisar de ajuda. Bom, então no terceiro botão de partilha, faz partilhar, depois seleciona o ecrã inteiro. Tem que selecionar... Agora passei aqui para o live, não sei porquê. Ok, mas volte, portanto, à página onde nós estamos, não é? Portanto, na partilha, no terceiro botão, ecrã inteiro, tem que selecionar a imagem do ecrã inteiro e vai-lhe aparecer uma moldura azul e vai acender o botão partilhar. Portanto, vai selecionar... Já cá estou. Ok. Depois seleciona a apresentação que está na sua barra do computador. Ora, muito bem. Ora bem, então, este é o nosso site, estou a ver, presumo eu, este é o nosso site, está em frente do Rio Tejo, na Póvoa de Santiria, tem uma frente de mais de 1 km de rio, e tem aqui numa zona mais sombreada a zona industrial, depois na zona mais à esquerda tem uma zona de antigas salinas e reservas de salmoura que era utilizada pela Solvay para armazenar o sal que vinha da sua mina. E até 2017 o paradigma era este, vinha salmoura da mina de Mataquens, vinha para a fábrica, tinha uma instalação eletrointensiva, que, como digo, consome cerca de 6 GWh por ano, e com isso produzia dois produtos. O primeiro, clorato de sódio, que é um produto que serve para o branqueamento da pasta de papel. Nesse processo de produção de clorato a partir da salmoura liberta hidrogênio. O hidrogênio era utilizado para a produção de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que também serve para o branqueamento da pasta do papel e do papel, e no fim deste processo libertava dióxido de carbono e nitratos nos seus efluentes líquidos.
Com a nossa chegada, a partir de 2017, propomos uma mudança de paradigma em que introduzimos uma unidade de produção de microalgas nas antigas reservas de Salmoura, é um terreno com 14 hectares, e dessa forma nós continuamos a utilizar a salmoura para produzir clorato, a energia nós continuamos a utilizar, mas neste projeto vamos instalar uma instalação de produção de uma UPAC, portanto, uma instalação de produção de energia renovável fotovoltaica para autoconsumo com uma potência de 12 megawatts, que vai representar 20% do consumo da instalação. Vamos instalar igualmente numa zona a 8 km de distância uma central híbrida eólica e fotovoltaica com 10,5 megawatts de potência, que vai representar mais 26% do consumo. Essas duas instalações estarão prontas para funcionar no final de 2023. Neste momento já está em construção a primeira fase da central fotovoltaica com 2 megawatts de produção. Em 2023, 46% do consumo de energia será produzido em regime de produção para autoconsumo no sítio e numa instalação a 8 km, utilizando precisamente os benefícios do novo regime jurídico de que a Margarida Ramires falava. Neste processo de produção do clorato, produzimos igualmente hidrogênio, que, por via da instalação da unidade de produção de energia fotovoltaica e eólica, será um hidrogênio produzido com energia renovável e, portanto, o hidrogênio verde. Mais ou menos, atualmente, a nossa capacidade de produção de hidrogênio é de 1.700 toneladas por ano. 700 toneladas por ano utilizamos na produção de hidrogênio, de água oxigenada, outras 1.000 toneladas, 200 nós utilizamos já hoje na produção de vapor para o nosso processo industrial. E iremos progressivamente utilizar esse hidrogênio produzido para armazenamento, para depois podermos voltar a utilizá-lo como energia quando a energia renovável não pode ser produzida, porque infelizmente ela é intermitentemente produzida, e também no âmbito de 2 projetos de investigação e desenvolvimento que estamos a desenvolver com o apoio dos fundos europeus para a mobilidade, portanto, a utilização de hidrogênio para o abastecimento de veículos pesados, de passageiros e de mercadorias, e ainda para a injeção na rede de gás natural. Depois, o CO2 emitido e os nitratos e os efluentes, e os nitratos produzidos dos efluentes líquidos, são utilizados para a produção de microalgas. Microalgas essas que depois são utilizadas são depois comercializadas como produtos de valor acrescentado para a alimentação, para rações para a aquacultura e uma parte para a produção de biomassa para biogás, que é depois novamente reintroduzida no processo de produção de energia e de produção de hidrogênio, através de um novo equipamento de produção de hidrogênio, pela tecnologia de Steam Reformer, através de biogás, que produz então novamente hidrogênio e depois
o CO2 é novamente reinjetado para a produção de microalgas. Como resultado deste projeto, nós estaremos, a partir de 2023, não só com carbono neutro, como consumindo nas instalações de produção de microalgas consumindo mais dióxido de carbono do que aquele que é produzido ou emitido, enfim, produzido no processo de produção do clorato e do peróxido. Como disse antes, a instalação produz hoje 2.000 toneladas por ano de CO2 e a instalação de microalgas absorverá totalmente estas emissões diretas e ainda terá capacidade para absorver uma parte das emissões indiretas, sobretudo associadas à produção de energia e à logística do transporte dos produtos que nós produzimos. Este modelo virtuoso é replicável, quer no contexto do eixo industrial que vai de Sacavém até ao carregado, porque estamos precisamente numa sequência, numa região que tem uma sequência rítmica, digamos assim, de indústria de parques logísticos, indústria parques logísticos, e em que a utilização das coberturas dos parques logísticos para a instalação de unidades de produção de energia renovável para autoconsumo é virtuosa e deverá ser desenvolvida no âmbito de unidades de energia renovável industrial. O CO2 emitido pelas indústrias, e estamos a falar da fábrica para além da ICAM, da fábrica de açúcar, da Simpor, da ADP Fertilizantes, todos eles altamente emissores, poderão ser utilizados para esse CO2 emitido para a produção de microalgas em duas zonas disponíveis nesta sequência e designadamente como uma solução de alto valor potencial para o reaproveitamento do mouchão da Póvoa, que infelizmente nos últimos anos se degradou e tornou-se impossível de ser utilizado para a produção agrícola, mas que tem um excelente potencial para a produção de algas e microalgas, aproveitando o CO2 emitido pelas zonas industriais que lhe estão em frente. E este é o nosso conceito, que não é já apenas um projeto, está construída a instalação de produção de microalgas, é hoje a maior instalação de produção de microalgas da Europa. Estamos já hoje a produzir hidrogênio e hidrogênio verde a uma escala industrial, 1.700 toneladas por ano. Só para termos uma noção de referência, 1.000 toneladas de hidrogênio injetadas na rede de gás natural com um rácio de 15%, portanto 85% de gás natural, 15% de hidrogênio, 1.000 toneladas correspondem ao consumo de 80.000 lares, ao consumo anual de 80.000 lares, e nós já temos hoje essa capacidade de produção, produzimos hoje essas quantidades, e, portanto, já não estamos a falar só de projetos, estamos a falar de uma realidade que existe, que construímos todos os dias e que demonstra que é possível
fazer a transição de uma indústria clássica para uma indústria moderna, sustentável, circular, que utiliza os conceitos da economia circular para um desenvolvimento sustentável, que não são apenas conceitos e chavões. Nós precisamos de substituir o conceito de crescimento económico pelo conceito de desenvolvimento económico, social e de comunidade. Para isso também precisamos de fazer um caminho de integração da indústria e da atividade económica com as comunidades, e Portugal deve seguir esse caminho que a pandemia tornou bastante evidente quão necessário é, porque é necessário também reduzirmos as cadeias logísticas, ter produção numa base local, permitir que as pessoas trabalhem junto dos sítios, ou mais próximo dos sítios onde trabalham, para evitar os movimentos pendulares. Creio que o nosso projeto é um exemplo paradigmático do que podemos fazer. Tenho muito gosto em mostrá-lo e em falar dele, porque creio que é um bom exemplo. Manuel, obrigadíssimo. De facto, eu acho que é um ótimo exemplo. Temos aqui cerca de 2-3 minutos para concluirmos a nossa sessão. E eu gostava de encerrar aqui, de facto, fazendo aqui um bocadinho o que foi esta nossa, o apanhado do que foi esta nossa sessão. De facto, o exemplo que nós tentamos trazer aqui com esta partilha do Manuel é que, de facto, há indústrias, e estamos a falar, em particular, de uma empresa que existe há décadas, química pesada, eletrointensiva, portanto, tipicamente industrial, e que foi perfeitamente possível com engenho, com esforço, com inovação, não só do processo, mas também toda a tecnologia. E muitas vezes eu gosto em particular deste exemplo, porque não é apenas inovação, tecnologia por tecnologia. Aliás, a chave aqui foi uma peça natural da natureza, e de facto traz-nos mostra-nos, se quisermos, um mapa, um roadmap de como é que nós podemos de facto transformar a nossa indústria, não apenas na zona sul, mas um mapa para Portugal. Por outro lado, o que a Margarida nos falou, dá-nos de facto aqui um enquadramento de futuro. Eu gostava de explorar aqui, ter a oportunidade de explorarmos mais um bocadinho, Margarida, mais alguma profundidade, nomeadamente os caminhos, como é que isto se liga com algumas iniciativas europeias que estão a acontecer e como é que isto enquadra, de facto, para ajudar as nossas empresas não só a produzir, mas obviamente também para exportar, não é? Porque há aqui uma componente também relevante de produção que vai para fora, mas de facto resta-me apenas, já temos aqui em cima do tempo, resta-me apenas agradecer tanto à Margarida como ao Manuel a participação, agradecer novamente à PDCI na pessoa da professora Maria Helena Monteiro pelo convite que nos foi endereçado, e de facto passar a palavra, chamar aqui para a sessão de encerramento do Dr. Mário Parra da Silva, o presidente da APE e da Global Compact Network e da Aliança ODS Portugal. Bom, então, no final deste dia, é com indisfarçável alívio que digo que correu tudo muitíssimo bem, e eram muitos eventos. Todos estes eventos foram razoavelmente pontuais. Começámos atrasados no início, mas depois, por aí afora, houve alguma recuperação. Penso que foi muitíssimo útil para todos os que assistiram até ao fim, mas não é uma sessão presencial. O que é que isto significa? Que ficou gravado. E, portanto, todos estes eventos vão continuar vivos no canal da APE e em qualquer outro sítio para onde o link seja enviado. E, portanto, o público potencialmente atingível é muitíssimo maior do que aquele que era quando trabalhávamos exclusivamente
forma presencial. E, nesse sentido, eu acho que este 6º aniversário é um marco, é de facto a primeira vez que fazemos uma sessão com estas características, e esse marco pretendo também que seja o definidor, o momento que define uma nova vida para a Aliança. A ideia é que a Aliança venha, durante este ano, adquirir um novo grupo de dirigentes. Aliás, renovo o apelo para quem faz parte da Aliança que se voluntarize para alguma função e que até diga o que pode pretender. Nós temos 17 ODS, tanto pode ser para a gestão geral, como pode ser especificamente para algum ODS. Temos uma larga base, temos um grande número de entidades ligadas à Aliança, um grande número de embaixadores, toda a gente com muitíssimo que fazer, evidentemente, mas provavelmente conseguiremos que haja um determinado grupo de pessoas que se empenhem neste projeto, que é um projeto de grande alcance, porque vai pelo menos até 2030, embora toda a gente saiba que a seguir à Agenda 2030 haverá a Agenda 2030-50 ou 2050, porque estes objetivos do desenvolvimento sustentável se esgotam até 2030. Toda a gente sabe que se trata de uma opção que fizemos e uma opção que tem que durar durante, sem dúvida, todo este século, até conseguirmos inverter as tendências que vínhamos criando antes de ter sido iniciado este movimento. Vamos continuar a ter alterações climáticas e aquecimento global até pelo menos 2050, e isto, se fizermos um grande esforço de as inverter, mas há outros objetivos que provavelmente serão mais difíceis de alcançar do que a correção das alterações climáticas. Refiro-me à área social, onde as coisas são sempre mais difíceis, porque mexe com a cultura das pessoas, que é muito mais difícil de modificar do que a tecnologia de energia, por exemplo. Portanto, a Aliança está cá para trabalhar durante este ano, não apenas no seu aniversário, mas ao longo do ano, nos projetos que vier a lançar. Conto com todos, convosco, com aqueles que se envolverem, com aqueles que trabalharem e reportarem aquilo que fizeram para uso e benefício de todos os outros membros. Foi várias vezes aqui referido o quanto este tipo de organizações são um meio de aprendizagem, de troca, de benchmark, e nesse sentido estou, antes de mais, ao serviço de todos, à disposição de todos, eu, a APE e o Global Compact, para vos ajudar naquilo que for requerido e naquilo que for bom para a realização destes objetivos e desta agenda. Boa tarde, bom trabalho, até à próxima. Obrigado a todos.